Tem coisa que a gente não conta pra ninguém. Não por vergonha, não exatamente, é mais porque certas histórias, quando saem pela boca, perdem alguma coisa que ficava guardada dentro do peito, e essa coisa guardada é justamente o que faz a gente ainda aguentar de pé. Mas eu vou contar. Vou contar porque já faz 2 anos, desde aquela tarde de julho, e eu ainda acordo de madrugada com o cheiro. Não o cheiro de sangue, não. Cheiro de terra úmida, de coisa enterrada há muito tempo, de água parada que de repente encontrou saída. Aquele cheiro específico que não tem nome em português nenhum, mas que todo mundo do campo conhece. O cheiro de quando a terra abre alguma coisa que ela vinha segurando. Meu nome é Marlene, Marlene Conceição dos Santos, mas aqui no córrego do Amparo, todo mundo me chama só de Marlene. Ou às vezes de Dona Marlene quando é alguém mais novo querendo parecer educado. Tenho 54 anos, sou viúva há 6 e moro sozinha numa propriedade de 42 alqueires que o Benedito, meu marido, meu companheiro de 30 anos, deixou quando foi embora desse mundo de um modo que eu ainda não sei se chamo de descuido ou de destino. O Benedito morreu caído de um cavalo manso. Um caminho que ele tinha percorrido 1000 vezes. Uma tarde sem nada de especial. A morte não avisou. Não mandou nenhum sinal que eu soubesse ler. E foi isso que mais me quebrou. Não a perda em si. A perda qualquer um entende, qualquer um aceita, ainda que a contragosto, mas a ausência de sentido. O Benedito não estava fazendo nada heróico. Não estava salvando ninguém. Estava voltando para casa, como sempre fazia, no mesmo passo de sempre, pela mesma estrada vermelha de sempre. E aí o cavalo tropeçou num buraco que a chuva tinha feito, e ele foi. Assim, simples demais para ser justo. Nos primeiros 2 anos, os filhos tentaram me convencer a vender a fazenda e ir morar na cidade. A Rosane, a mais velha, falava que eu precisava de médico perto, de gente, de movimento. O Cláudio, o do meio, dizia que a terra era muito trabalho para uma mulher só. A Patrícia, a caçula, chorava toda vez que ligava, e eu dizia que estava bem, como se o bem que eu falava fosse uma mentira que ela conseguia detectar pelo fio do telefone. Não vendi, não fui, fiquei. Fiquei porque a fazenda era o único lugar onde eu ainda sentia o Benedito. No cheiro do pasto molhado de manhã cedo, no barulho das vacas chamando antes da ordenha, no jeito que o vento entrava pela janela do quarto e movia a cortina de chitão que ele mesmo escolheu numa feira de Montes Claros anos atrás. Se eu fosse para a cidade, ia perder essas últimas marcas dele, ia perder os vestígios, e sem vestígios, o que sobra? Só o buraco. Os dias na fazenda têm um ritmo que não negocia com ninguém. 5 da manhã, o galo canta, as vacas mugem. O mundo começa antes de eu querer. Levanto, botão de enrolão que o Benedito usava, calço a bota de borracha ainda fria, acendo o fogão a lenha porque o gás terminou na semana passada e eu ainda não fui até a cidade buscar. O café ferve, a fumaça sobe e eu fico olhando o clarão que começa a pintar o céu lá fora de um laranja, que parece pintura, parece coisa feita de propósito. Às vezes eu penso que o pôr do sol e o nascer do sol são a mesma coisa, ambos lindos demais para uma pessoa só. Cuido de 23 cabeças de gado. Tenho 4 cães, 2 deles velhos e preguiçosos que já não prestam mais nem para latir direito. Mantenho as cercas como posso. O Zeca Preto, vizinho do lado de cá do rio, me ajuda às vezes, mas ele tem a própria vida e eu não gosto de pedir. Aprendi com minha mãe que pedir demais cansa os outros e envergonha a gente. Então faço o que posso. E o que não posso fazer hoje, deixo para o amanhã. Essa era a vida. Era assim. Acordar, trabalhar, comer pouco, dormir, sonhar com o Benedito às vezes, sonhos que não terminavam nada, não resolviam nada. Só deixavam aquela sensação de acordar e estender a mão para o lado da cama e encontrar o frio do lençol vazio. Eu tinha aprendido a não estender mais a mão. Levantava direto.
Foi no começo de julho, numa segunda-feira, que eu fui até a parte de trás da propriedade verificar uma cerca que o Zeca Preto tinha me avisado que estava caindo. Disseram que o gado do vizinho do fundo, o seu Adão, estava entrando e saindo pelo buraco que a enxurrada de junho tinha feito. Peguei a enxada, o arame, o alicate, montei na Morena, a única égua que ainda me obedece sem reclamar. E fui. A parte de trás da fazenda é o que o Benedito chamava de o fundo do mundo. 40 minutos de caminhada a pé, 20 a cavalo, por uma trilha que passa por um brejo de buritis, atravessa um córrego raso que molha a barriga do animal, sobe uma ladeira de pedra calcária e chega numa chapada aberta onde o vento bate diferente, mais seco, mais fundo, como se viesse de muito longe. Eu não ia até lá desde antes do inverno. O capim estava alto, o caminho fechado em alguns trechos por galhos de cagaiteira que o vento tinha derrubado. A Morena bufou uma vez, 2 vezes, mas continuou. Consertei a cerca, levou quase 2 horas, com as mãos arranhadas pelo arame farpado e o sol de julho batendo sem piedade na nuca. Quando terminei, estava suada, com sede, e a boca tinha aquele gosto de ferro que vem quando a gente trabalhou demais sem comer. Foi quando eu decidi voltar por um caminho diferente. Não sei por que decidi isso. Juro que não sei. Podia ter voltado pelo mesmo caminho. Devia ter voltado pelo mesmo caminho. Mas tem dias em que alguma coisa dentro da gente escolhe sem consultar a cabeça. E a gente só percebe depois, quando já está no meio do caminho novo e não tem mais jeito de desfazer. Desci por um lado que eu não pisava há pelo menos 15 anos. Um lado que o Benedito chamava de a aba do morro, uma faixa de terra que faz curva, passa por baixo de um afloramento de pedra e sai numa clareira que dá num buritizal antigo. No meio dessa clareira, entre as sombras dos buritis e o capim alto que o vento dobrava devagar, eu vi. Primeiro achei que era uma sombra. Depois pensei que era um mourão de cerca antigo caído. Mas quando a Morena parou sozinha e se recusou a andar mais, eu entendi que era outra coisa. Era uma boca de poço, redonda, feita de pedra lavrada, coberta de barro e capim crescido por cima, quase completamente escondida pela vegetação. Mas ali estava, firme, antiga, silenciosa como uma palavra que ninguém pronuncia há décadas. E daquele poço, naquele instante, sem vento, sem motivo, sem explicação nenhuma que eu pudesse dar para o céu ou para a terra, saiu um cheiro de terra úmida, de coisa enterrada, de água que encontrou saída. A Morena bufou forte e bateu o casco no chão 3 vezes. Eu segurei as rédeas com as 2 mãos e percebi que minhas mãos estavam tremendo. Eu fiquei parada em cima da Morena por um tempo que não sei medir. Pode ter sido 2 minutos, pode ter sido 10. Quando a gente se depara com alguma coisa que o cérebro não sabe classificar, o tempo faz o que quer. Se estica, se dobra, some. Eu só sei que o sol estava no mesmo lugar quando eu olhei para cima de novo e que meu coração estava batendo de um jeito que eu não sentia desde a noite em que o Cláudio ligou me contando do Benedito. Aquele bater de coração que não é só medo, é reconhecimento. Como se o corpo soubesse de alguma coisa que a cabeça ainda está tentando negar. A Morena não queria andar. Ela que é tão dócil, tão acostumada comigo, tão paciente com minhas maluquices de ir e vir pela fazenda em horários que não fazem sentido. Ela ficou parada, os olhos arregalados, mostrando o branco, as narinas abrindo e fechando feito fole. Batia o casco no chão de vez em quando, um bater nervoso, seco, como código que eu não sabia decifrar. Que foi, Morena?" eu disse baixinho. Minha voz saiu estranha, rouca, menor do que devia. Ela não respondeu, claro, mas virou a cabeça para a lateral, afastando o focinho do poço, e ficou assim, teimosa, imóvel, com o pescoço dobrado numa recusa que era mais eloquente do que qualquer palavra. Desci da égua. Não sei dizer por que desci.
Devia ter puxado as rédeas, contornado a clareira pela borda, sumido dali e voltado para casa antes do sol cair. Era isso que o senso comum mandava. Era isso que qualquer pessoa de juízo teria feito. Mas tinha aquele cheiro. E o cheiro me puxava como uma mão gentil no ombro. Não era ameaça, era convite. Tinha qualquer coisa naquele cheiro que eu conhecia de algum lugar que não conseguia nomear. Como uma música que a gente ouviu na infância e esqueceu a letra, mas a melodia fica presa em algum canto da memória que a razão não alcança. Amarrei a morena num tronco de buriti. Ela bufou mais uma vez, protestando, e eu passei a mão no pescoço dela, mais para me acalmar do que para acalmá-la. Fico aqui do lado, falei para ela, ou para mim mesma, não sei. Me aproximei devagar. O capim estava alto até o joelho, cheio de carrapicho que foi grudando na calça de brim enquanto eu avançava. O chão embaixo era mais mole do que devia ser. Aquela moleza traiçoeira de terra que parece firme, mas cede um pouco a cada passo, como se alguma coisa embaixo estivesse oca. O poço tinha boca larga, quase 1,5 metros de diâmetro, eu calculei a olho. As pedras que formavam a borda eram pedras de mão, aquelas que o povo antigo juntava do próprio morro e assentava com barro e paciência, uma em cima da outra, sem cimento, sem nível, só com o jeito que as mãos conheciam. Pedras que deviam ter sido colocadas ali há no mínimo 100 anos, talvez mais. A borda estava coberta de uma crosta de líquen cinza esverdeado, úmido, que saía em pó quando eu passei o dedo. Tinha galhos caídos por cima, folhas secas acumuladas em camadas, como se o mato tivesse tentado, ao longo dos anos, cobrir aquela abertura, fechar aquela boca. Me inclinei devagar sobre a borda. Olhei para dentro. O escuro era completo. Não o escuro ralo de sombra, não. Era um escuro denso, absoluto. O tipo de escuro que parece ter peso e temperatura própria. Aquele escuro que não reflete nada, não deixa os olhos se acostumarem, não dá ponto de referência nenhum. Mas o cheiro era forte lá dentro. Terra úmida, sim. Mas tinha mais alguma coisa doce e pesada, como quando a gente abre uma caixa velha guardada no porão e encontra roupas que absorveram décadas de silêncio, cheiro de tempo, cheiro de coisa que esperou. Quem fez você aqui? Eu sussurrei e me assustei por ter falado. Peguei uma pedra pequena do chão e joguei dentro. Esperei. O som demorou, mais do que devia. Quando veio, não foi o baque seco de pedra batendo em fundo raso. Foi um som abafado, distante, como um suspiro engolido, como se a pedra tivesse caído em algo que não era nem terra sólida nem água, mas alguma coisa entre as duas. A morena relinchei do tronco. Eu me afastei da borda. Voltei para casa mais rápido do que fui. Não corri. Me recusei a correr. Tenho 54 anos e orgulho suficiente para não sair correndo de poço nenhum como menina assustada. Mas a égua sentiu minha pressa através das rédeas e trotou sem eu precisar pedir, e eu deixei. Fiquei me contando que era para chegar antes do escuro, que era porque eu ainda tinha gado para tirar do pasto, que era por qualquer razão prática e racional que eu conseguisse inventar. Mas a verdade é que aquele poço me perturbou de um jeito que eu não conseguia explicar. Não era medo de cair. Não era medo de cobra, de animal, de buraco fundo. Era outra coisa. Era aquela sensação específica de ter olhado para alguma coisa que olhou de volta, mesmo que lá dentro fosse escuro demais para qualquer coisa ver. Cheguei em casa com o sol ainda acima do morro, mas já tingindo o céu daquele laranja escuro que anuncia o fim. Tirei as vacas do pasto, dei milho para as galinhas, botei água nos cães. Fiz tudo no automático, com as mãos obedecendo enquanto a cabeça ficava naquela clareira. Na hora do jantar não comi. Fiz arroz, feijão, aqueceu na panela, eu sentei na mesa e fiquei olhando o prato até a comida esfriar. Depois fui até a prateleira onde guardo as coisas do Benedito. Não as pessoais, essas ficam no quarto.
mas as coisas da fazenda. Os cadernos de anotação, onde ele registrava tudo, os mapas que ele mesmo desenhava à mão com aquela letra garrancha dele, os recibos, as escrituras antigas. Procurei por alguma menção ao poço. Nada. Em 30 anos de casamento, o Benedito nunca me falou de poço nenhum naquela aba do morro. E ele me contou tudo da fazenda, cada palmo, cada riacho, cada pedra com história. Era um homem que gostava de contar, gostava de saber que eu sabia. Se ele nunca falou do poço, era porque ele também não sabia, ou porque não queria que eu soubesse. Essa segunda possibilidade eu descartei rápido. Descartei porque me machucava demais, e às vezes a gente precisa escolher o que vai deixar entrar na cabeça de noite. Fechei os cadernos, apaguei a luz, deitei, não dormi. Fiquei com o olho aberto no escuro do quarto, ouvindo os sons da fazenda à noite. O coachar das rãs no brejo, o vento nos eucaliptos que o Benedito tinha plantado na entrada, o latido distante de um dos cães velhos que às vezes ladrava para a sombra, não se sabe de quê. Por volta da meia-noite, ouvi outra coisa. Ou achei que ouvi. Foi breve. Tão breve que não tenho certeza se foi real ou se era o limiar entre o sono e o acordado, aquela fronteira escorregadia onde a mente começa a inventar sem avisar. Foi um som baixo, contínuo, vindo de longe, da direção do fundo da fazenda. Como alguém cantando, não uma música que eu reconhecesse, não uma melodia com começo e fim. Era mais como um tom único, grave, o tipo de som que um adulto faz quando está sozinho e pensativo e não percebe que está fazendo som nenhum. Fiquei quieta, segurando a respiração. O som parou. Ou o vento mudou de direção e levou embora. Acendi a luz do quarto, fui até a janela, olhei para o escuro lá fora. Nada. Sol cerrado na noite, preto e quieto, com as estrelas lá em cima fazendo o que sempre fizeram. Brilhando sem se importar com o que acontece cá embaixo. Voltei para a cama. Deixei a luz acesa. Envergonhada de mim mesma, mas deixei. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, me convenci de que tinha sido impressão. Poço antigo não era novidade nenhuma no sertão. A região era cheia deles, construídos pelos fazendeiros do século passado, abandonados quando a água baixava ou quando a família mudava, esquecidos pela vegetação que avançava e cobria tudo com aquela paciência infinita que só a natureza tem. Não tinha nenhum mistério. Era história, era tempo, era o sertão sendo o que sempre foi, cheio de coisas antigas que a gente tropeça às vezes. Resolvi que ia falar com o Zeca Preto. Ele morava aqui na região há 72 anos. Sabia de tudo que já tinha acontecido num raio de 30 quilômetros. Se aquele poço tinha história, o Zeca sabia. Fui até a casa dele depois da ordenha, com um pote de doce de leite que eu tinha feito na semana anterior. Ele gostava, e eu gostava de ter um motivo concreto para visitar. O Zeca estava na varanda, consertando um chicote de couro, quando eu cheguei. Cabelo branco, pele cor de terra velha, olhos pequenos e espertos que sempre me lembravam os olhos de um pássaro. Dona Marlene, ele disse, sem levantar do banco. Veio cedo. Trouxe doce, eu disse, colocando o pote na mesa ao lado dele. Ele olhou o pote, depois olhou para mim. O que foi? Ele perguntou. Eu me sentei na cadeira de frente, cruzei os braços, olhei para o chão de cimento da varanda por um segundo. Zeca, você sabe de algum poço no fundo da minha propriedade, na aba do morro, no lado do Buritizal? O Zeca parou de mexer no chicote. Parou completamente. Ficou olhando para mim com aquela expressão que as pessoas velhas têm quando uma pergunta acorda alguma coisa que estava dormindo dentro delas há muito tempo. Não era surpresa, era reconhecimento. Onde exatamente? Ele perguntou. A voz saiu mais baixa. Descrevi o lugar, a clareira, os buritis, a borda de pedra lavrada coberta de líquen. O Zeca ficou quieto por um longo tempo. Lá no terreiro, uma galinha cisca despreocupada no pó seco. Zeca,
Eu disse, com cuidado. O que tem naquele poço? Ele olhou para mim e então olhou para o lado. Aquele jeito de olhar para o lado que não é desvio de assunto, é preparação. É a pessoa juntando coragem, ou escolhendo palavras, ou decidindo quanto da verdade vai falar. Esse poço, ele disse devagar, pesando cada sílaba, foi tampado pelo seu sogro nos anos 60. Eu era menino ainda, mas lembro. Tampado por quê? Ele não respondeu de imediato. Ficou olhando para as mãos. Zeca. Dona Marlene, ele disse, com uma voz que era quase um pedido. Às vezes a terra tapa as coisas por um motivo. Ficamos em silêncio. O vento passou entre nós, quente e seco, levantando uma linha de poeira do terreiro. Que motivo? Eu perguntei. Mas ele já tinha abaixado a cabeça de volta para o chicote. E eu entendi que por hoje era tudo que ele ia me dizer. Voltei para casa com o pote de doce de leite na mão. O Zeca não tinha aceitado. Quando me levantei para ir, ele empurrou o pote de volta na minha direção sem dizer nada, sem me olhar, com aquele gesto de quem está recusando não o presente, mas o que vem junto com ele, como se aceitar o doce fosse aceitar também a conversa, e a conversa fosse uma porta que ele tinha decidido não abrir. Fui embora sem insistir. Não sou de insistir. O caminho de volta era o mesmo de sempre. Estrada de chão vermelho, cerca de arame de um lado, pasto seco do outro, o sol de julho batendo de frente sem dó. Mas eu fui diferente. Fui devagar, com a cabeça cheia daquele silêncio específico do Zeca, aquele silêncio que pesa mais do que fala. O sogro do Benedito, seu Armindo, morto há 40 anos, antes mesmo de eu entrar nessa família. Eu só conhecia ele pelas fotos. Um homem seco, alto, de chapéu escuro e expressão fechada, que parecia ter nascido séria. O Benedito falava pouco do pai. Quando falava, era com um respeito que tinha alguma coisa de medo misturado, aquele tipo de respeito que os filhos desenvolvem por pais que nunca explicavam nada, só mandavam. Por que seu Armindo teria tampado um poço? Poços se tampam quando secam, quando caem pedras, quando alguém se machuca, quando alguém... Parei esse pensamento. Entrei em casa, coloquei o pote de doce na prateleira, lavei as mãos 2 vezes, como se pudesse lavar também o que estava rondando minha cabeça, e fui fazer o que sempre faço quando preciso não pensar. Fui trabalhar. Trabalhei a tarde inteira sem parar. Consertei o portão do curral, que estava com a dobradiça torta há semanas. Capinei a volta do galinheiro. Pintei com cal a parte de baixo das estacas de madeira que estavam começando a apodrecer. Trabalho de mão, de músculo, de suor. O tipo de trabalho que ocupa o corpo todo e deixa a cabeça sem espaço para mais nada. Mas às 5 da tarde, quando o sol começou a descer e o céu foi ficando daquele lilás profundo que o sertão faz melhor do que qualquer outro lugar do mundo, eu estava sentada no degrau da varanda com a caneca de café e os pensamentos tinham voltado todos, voltado e trazido companhia. Fiquei olhando para a direção do fundo da fazenda. Não que eu pudesse ver nada daqui, eram 40 minutos de cavalo, mas meus olhos foram para lá do mesmo jeito. Como bússola que aponta ao norte, mesmo quando a gente não pediu. Tinha alguma coisa naquele poço. Não era impressão, não era fantasia de mulher sozinha, com excesso de silêncio na cabeça. Era uma certeza do tipo que não pede licença para chegar. Chega e fica, pesada, firme, sem precisar se justificar. O problema é que certeza sem informação é só ansiedade com nome bonito. 3 dias se passaram, 3 dias em que eu fiz minha rotina normalmente, ou fingi fazer. Acordei cedo, cuidei do gado, cozinhei e dormi. Mas em cada uma dessas coisas tinha uma camada a mais, uma distração que ficava puxando minha atenção para o fundo, como corrente de rio que a gente não vê, mas sente nos pés. Na 4ª noite, ouvi o som de novo. Dessa vez, não tinha dúvida. Era noite fechada. Devia ser umas 2 da manhã e eu estava num sono leve.
Aquele sono de viúva velha que nunca afunda de verdade, sempre fica na superfície, um olho aberto para o escuro. O vento tinha parado. O cerrado estava quieto de um jeito que parecia ensaiado, como quando tudo cala antes de uma tempestade, sabe? Aquele silêncio que não é paz, é preparação. E dentro desse silêncio, o som, mais claro dessa vez. Vindo de longe, sim, da direção do fundo da propriedade, sem sombra de dúvida. Mas mais claro, uma espécie de cantoria baixa, monocórdia, sem letra que eu conseguisse distinguir, como reza murmurada por quem está com a cabeça abaixada e os olhos fechados. Ou como choro contido de quem não quer ser ouvido, mas não consegue mais se calar. Fiquei na cama ouvindo, com o corpo todo tenso, a mão apertando o lençol, o coração naquele ritmo acelerado e surdo que parece ecoar no colchão. O som durou talvez 3 minutos. Depois parou. Não foi sumindo aos poucos, como o vento que arrefece. Parou de uma vez, cortado, como quando a gente desliga o rádio no meio da música. Acendi a luz. Sentei na borda da cama. Fiquei assim até o galo cantar. De manhã, resolvi que ia voltar ao poço. Não por coragem. Coragem é uma coisa que a gente decide ter. O que eu sentia era diferente. Era aquela necessidade de olhar de frente para o que te assusta, porque ficar de costas para isso é pior, porque a imaginação sempre inventa coisa mais assustadora do que a realidade. Pelo menos era o que eu precisava acreditar. Antes de ir, passei na venda do Bené, o armazém pequeno na entrada do córrego, que funciona também como ponto de encontro, correio informal e repositório de toda a memória oral da região. O Bené tinha 70 anos e uma memória que envergonhava computador. Entrei pedindo açúcar, mas ficando por curiosidade. A venda estava vazia de clientes naquele horário. O Bené estava atrás do balcão organizando latas de sardinha com aquele capricho desnecessário de quem tem tempo sobrando. "Bené", eu disse depois de pagar o açúcar e fingir que ia embora. "Você conheceu o seu Armindo? O pai do Benedito?" O Bené ergueu os olhos devagar. "Conheci", ele disse. "Nai, por quê?" "Tô tentando saber de umas coisas antigas da fazenda. Encontrei um poço lá no fundo que eu não sabia que existia." O Bené ficou olhando para mim por um segundo a mais do que o normal. "Que poço?" ele perguntou. A voz saiu com um cuidado que não era natural para a pergunta. "Na aba do morro, no Buritizal." Ele assentou com a cabeça devagar. "Uma vez, duas. Esse poço tem história", ele disse. "Que história?" O Bené apoiou as 2 mãos no balcão. Olhou para as latas de sardinha. Depois olhou para mim. "Em 1963, ele começou, com voz de quem está contando coisa que sabe de cor, mas preferia não saber. "O seu Armindo teve uma menina, além dos filhos homens. Uma menina que não apareceu nos registros, que não foi batizada na igreja matriz, que ninguém aqui do córrego viu crescer." Fiz silêncio. "Como assim?" eu disse por fim. "A mulher do seu Armindo, a dona Teresa, Deus a tenha, adoeceu depois do último parto. Ficou na cama por meses. A menina nasceu em casa, sem parteira, num parto que só o seu Armindo assistiu. E depois, o Bené fez uma pausa pesada como pedra. A menina simplesmente nunca existiu. Não teve nome, não teve registro, não teve enterro. O silêncio entre nós ficou grande. Lá fora, um caminhão passou na estrada de terra levantando poeira. "O que aconteceu com ela?" eu perguntei. Minha voz saiu pequena. O Bené balançou a cabeça. "Isso ninguém soube ao certo. Teve quem disse que a criança nasceu morta. Teve quem disse outra coisa. O seu Armindo nunca falou. A dona Teresa ficou anos sem falar de nada. Ficou desse jeito, sabe, de gente que guarda coisa pesada demais e o peso vai mudando a pessoa por dentro até não sobrar mais nada do que era antes. E o poço?
Meses depois do parto, o seu Armindo tampou o poço do fundo, cercou o acesso, proibiu os filhos de ir até lá, nunca deu explicação. Eu estava com as mãos apoiadas no balcão sem perceber. Quando percebi, elas estavam brancas de tanto apertar. "Bené", eu disse com a voz que eu consegui. "Você acha que..." "Eu não acho nada." Ele me interrompeu, gentil, mas firme. Com a firmeza de quem aprendeu que algumas perguntas não têm resposta que presta, e é melhor não formulá-las em voz alta. Só sei o que ouvi, e o que ouvi já me basta. Peguei o pacote de açúcar, agradeci, saí. Do lado de fora da venda, parei. O sol batia forte na minha nuca. A estrada de chão vermelho se estendia dos dois lados. Para a direita, a cidade, asfalto, movimento, gente. Para a esquerda, minha fazenda, o silêncio. E no fundo de tudo, aquele poço tampado que de repente tinha adquirido um peso que não era geológico. Uma menina sem nome, sem registro, sem enterro. Eu pensei na minha Patrícia quando nasceu. O choro dela enchendo o quarto do hospital. O Benedito com os olhos molhados, segurando aquele embrulho de coisa viva e frágil. Eu exausta e feliz daquele jeito que só existe naquele momento específico da vida. Pensei em como é impossível imaginar ter um filho nos braços e não dar nome, não registrar, não contar para ninguém. A menos que você esteja escondendo o que aconteceu com ele, a menos que o que aconteceu com ele seja inconfessável. Andei até a caminhonete com as pernas que pareciam emprestadas. Entrei, sentei e fiquei ali por um longo tempo, com as mãos no volante, sem ligar o motor. Lembrei do som da madrugada, aquela cantoria baixa, sem letra, choro contido de quem não quer ser ouvido, mas não consegue mais se calar. E me veio uma pergunta que eu não pedi, que não faz sentido nenhum para mulher de 54 anos, criada em cidade pequena e educada, para não acreditar em bobagem. E se não fosse o passado que estava guardado naquele poço? E se fosse alguém que ainda estava esperando? Naquela noite, antes de dormir, fiz uma coisa que não fazia há muito tempo. Ajoelhei na beira da cama, juntei as mãos e rezei. Não rezei pedindo explicação. Não rezei pedindo proteção. Rezei daquele jeito simples, sem muita forma, que minha mãe me ensinou quando eu era pequena. Rezei como quem acende uma vela no escuro. Não porque a vela vai afastar o escuro, mas porque a chama em si já é alguma coisa. Já é presença. Já é recusa de se deixar engolir pelo nada. Depois deitei. E dessa vez, dormi. Dormi fundo. Sem sonho que eu lembrasse, mas de manhã, quando acordei, tinha uma certeza nova instalada em mim, quieta, firme, sem drama. Eu ia voltar ao poço. Ia de dia, com o sol alto, com ferramentas, com a cabeça fria e o coração preparado, e ia ver o que havia para ser visto, porque a terra pode guardar por muito tempo, mas chega uma hora em que guardar demais faz mal para ela também. E o cheiro que sobe é o aviso. Acordei antes do galo, fiquei deitada no escuro ouvindo o silêncio da madrugada e soube, pelo jeito que meu corpo estava tenso desde os calcanhares até a nuca, que não ia conseguir voltar a dormir. Era aquela tensão de véspera, não de festa, mas de decisão, de quando a gente já sabe o que vai fazer e o corpo inteiro já está se preparando, mesmo que a cabeça ainda esteja tentando negociar. Levantei às 4h30, fiz café mais forte do que o normal. Comi 2 pães com manteiga em pé na pia, olhando pela janela o céu ainda roxo lá fora, as estrelas sumindo uma por uma como velas apagadas por um sopro que a gente não vê. Tinha uma friagem fina naquela manhã. Não frio de verdade. O sertão não faz frio de verdade em julho, mas aquela friagem de madrugada que passa pela camisa e lembra que o mundo ainda não esquentou, que o dia ainda não decidiu o que vai ser. Vesti a calça grossa, a camisa de manga comprida, a bota de couro que o Benedito usava nas ocasiões que precisavam de mais proteção do que a borracha oferecia. A bota era grande para mim, sempre foi.
mas eu tinha aprendido a andar nela com meias duplas e havia nisso algum conforto que ia além do prático. Pisar nas pegadas dele, mesmo que metaforicamente, mesmo que de bota. Peguei a lanterna grande, a enxada, o facão, uma corda de sisal de uns 12 metros que ficava pendurada no galpão e uma garrafa de água. Coloquei tudo numa mochila de lona que usava para as saídas mais longas. Antes de sair, parei na porta da cozinha. Olhei para o interior da casa, a mesa com a toalha xadrez, o fogão a lenha com a fuligem de anos, a prateleira com os cadernos do Benedito, o relógio de parede que ele tinha ganho do pai e que adiantava 2 minutos por semana, e eu nunca tinha consertado, porque consertar parecia uma forma de apagar mais uma coisa dele. Vou e volto, eu disse. Para ninguém. Ou para ele, ou para mim. Saí antes do sol. Fui a pé dessa vez. Deixei a morena no pasto. Não queria repetir o nervoso dela. Não queria gastar energia acalmando o animal quando ia precisar de toda a minha concentração para outra coisa. Fui a pé pela trilha, com a lanterna abrindo um cone de luz amarela na escuridão ainda espessa do cerrado. O cerrado de madrugada é outro mundo. De dia ele parece seco, duro, quase hostil. Aquelas árvores retorcidas de casca grossa, o capim dourado que range, o chão rachado pelo sol. Mas de madrugada ele amolece. Os cheiros ficam mais densos. Resina, terra, umidade que sobe dos brejos invisíveis. Os sons se multiplicam e se aproximam. O pio dos corujos, o farfalhar de bicho pequeno no mato, o coachar das rãs num crescendo e decrescendo que parece respiração. A madrugada do cerrado é viva de um jeito que o dia esconde. Andei 40 minutos sem pressa, mas sem parar. Atravessei o brejo de Buritis com a água chegando no tornozelo. Mais alta do que na semana anterior, devia ter chovido mais no alto do morro. Subi a ladeira de calcário com cuidado, colocando cada passo nas pedras mais firmes, a lanterna varrendo o chão à frente. O frio da madrugada ficou mais cortante quando cheguei na chapada. O vento passando raso e constante, como se não tivesse começo nem fim. E então, a clareira. No feixe da lanterna, os buritis eram sombras altas e esguias, as folhas em leque oscilando levemente, fazendo aquele barulho de palha que é único deles, seco e suave ao mesmo tempo, como cartas de baralho embaralhadas por mão paciente. O capim estava molhado de orvalho, e no meio da clareira a boca do poço. Parei a uns 5 metros. Fiquei olhando por um momento, com a lanterna apontada para lá, vendo a borda de pedra lavrada com sua crosta de líquen, os galhos caídos por cima, o capim crescendo ao redor como se quisesse abraçar aquela abertura e ao mesmo tempo recuar dela. O cheiro estava lá, mais fraco do que da primeira vez. Ou eu tinha me acostumado com ele, que é o que o corpo faz com as coisas que precisamos encarar. Respirei fundo e me aproximei. Comecei retirando os galhos caídos por cima da boca do poço. Eram pesados, encharcados de orvalho, alguns já em processo de apodrecer. Cogumelos pequenos e brancos crescendo nas cascas, a madeira cedendo mole sob meus dedos enluvados. Joguei tudo para a lateral, longe o suficiente para não atrapalhar. Depois, usei o facão para cortar o capim ao redor, abrindo uma área limpa de uns 2 metros em volta da borda. O facão cortava bem. Tinha afiado ele na semana anterior sem saber por quê, mais por hábito do que por necessidade. E agora entendia que, às vezes, o corpo se prepara para coisas que a mente ainda não nomeou. Com a área limpa, consegui ver melhor a construção. Era mais elaborada do que eu tinha percebido na primeira visita, perturbada como estava. A borda tinha quase 90 centímetros de altura, construída em fiadas regulares de pedra quartzito que o povo antigo tirava do próprio morro. Cada pedra era diferente em formato, mas o encaixe era preciso. Aquele tipo de precisão que não vem de instrumento, vem de olho treinado por necessidade, de mão que conhece o peso e o equilíbrio de cada pedra antes de assentá-la.
Quem tinha construído isso sabia o que estava fazendo e tinha construído para durar. Na face norte da borda, parcialmente coberta por líquen, eu passei o dedo e senti, antes de ver, um entalhe na pedra. Inclinei a lanterna. Era uma cruz. Pequena, simples, talhada na pedra com instrumento grosseiro, mais gravada à força do que esculpida com delicadeza. O tipo de cruz que não é decoração. O tipo de cruz que é aviso, ou promessa, ou pedido. Fiquei olhando para ela por um tempo longo. Depois olhei para o fundo do poço. Amarrei a corda de sisal num tronco de buriti robusto que ficava a uns 3 metros da borda. Testei o nó 3 vezes. Puxei com todo o meu peso, confirmei que aguentava. Joguei o restante da corda dentro do poço. Ouvi o som dela desenrolando e batendo nas paredes de pedra ao descer. Não ouvi bater no fundo. A corda tinha 12 metros. Respirei. Segurei na lanterna com uma das mãos e a corda com a outra. Apoiei o pé na borda do poço e desci. Tinha feito coisa mais difícil na vida. Tinha parido 3 filhos, tinha enterrado o marido, tinha enfrentado seca de 2 anos que quase levou a fazenda inteira. Uma velha de 54 anos descendo numa corda não era a parte mais dura da minha história. Mas meu coração não sabia disso. As paredes do poço eram frias ao toque. Aquela pedra úmida e escorregadia que cheira a musgo e a mineral. A coisa que ficou na sombra por décadas. A lanterna na minha mão iluminava um círculo pequeno e instável enquanto eu descia. E esse círculo mostrava sol imediato. A pedra na frente do meu rosto, o musgo verde escuro nas frestas, uma raiz fina que tinha encontrado caminho pelas juntas das pedras e crescia torta rumo à escuridão de baixo. Desci devagar. 4 metros. 5. 6. O cheiro ficou mais forte à medida que desci. Mais denso, mais úmido, mais daquela doçura pesada que eu não conseguia classificar. Não era ruim. Era só intenso. Era o cheiro de coisa concentrada, de essência, como quando a gente ferve erva para chá por tempo demais e o vapor fica carregado. Com 7 metros, meu pé tocou algo. Não era água, não era terra, era madeira. Iluminei com a lanterna, uma tampa. Madeira escura, grossa, tábuas largas de aroeira, aquela madeira dura que resiste a décadas de umidade sem apodrecer. As tábuas estavam unidas por ripas transversais, presas com parafusos enferrujados, e a tampa encaixava na boca interna do poço como rolha em garrafa, precisa, intencional, feita para vedar, feita para guardar. Em cima da tampa, centralizado, havia um objeto. Demorei um segundo para entender o que era. Era um terço. Terço de madeira, contas escuras que podiam ter sido pretas ou ter escurecido com o tempo, cruz de metal oxidado, verdejando de ferrugem. Estava enrolado com cuidado, não jogado, não esquecido, mas colocado, com intenção, com o tipo de cuidado que a gente tem quando está deixando alguma coisa em lugar sagrado. Eu estava com os pés nas bordas internas do poço, a corda ainda na mão, o corpo todo dobrado no espaço estreito, e fiquei assim olhando para o terço por um tempo que não consigo quantificar. Então ouvi, não o som de madrugada, o som distante, o som que podia ser vento ou imaginação. Esse era diferente. Esse era aqui, dentro do poço, embaixo da tampa. Um choro, baixo, contido, irregular. O choro de criança pequena que já está exausta de chorar, mas não consegue parar. Esse soluço quebrado que vem quando o corpo já não tem mais lágrima, mas ainda tem dor. Então faz o movimento do choro vazio, seco, desesperado. Eu soltei a corda. Quase caí. Me agarrei à parede do poço com os 2 braços, abraçando a pedra fria, como se ela fosse a única coisa real, a lanterna batendo contra a parede e projetando sombras loucas ao redor. Meu coração estava na garganta, meu fôlego tinha virado pedra no peito. "Quem está aí?" eu disse. E minha voz ecoou no poço de um jeito que pareceu vir de vários lugares ao mesmo tempo. O choro parou. Silêncio absoluto. Depois,
E isso eu juro pelo nome da minha mãe, juro pelo Benedito, juro por tudo que ainda considero sagrado nessa vida. Depois do silêncio, veio uma voz, pequeníssima, tão pequena que podia ser brisa, podia ser o assentamento da pedra, podia ser qualquer coisa que o medo inventa para preencher o vazio. Mas eu ouvi, 2 sílabas, simples, como a coisa mais simples do mundo, Menê. Subi naquela corda mais rápido do que desci. Não me orgulho disso. Mas vou contar como foi, porque prometei contar a verdade toda. E a verdade é que eu subi com as mãos ardendo na corda e os braços tremendo, e o peito tão apertado que mal conseguia respirar. E quando saí pela boca do poço, caí de joelhos no capim molhado de orvalho e fiquei assim, de 4, respirando fundo, a lanterna no chão ao lado, iluminando o capim pelo baixo e fazendo cada gota de orvalho virar um ponto de luz minúsculo. Fiquei assim, até parar de tremer. O céu estava começando a clarear no horizonte. Um azul muito escuro que ia ficando menos escuro, aquela transição que parece lenta, mas na verdade é rápida demais. A noite cedendo, não com drama, mas com aquela resignação tranquila de quem sabe que é hora. Olhei de volta para o poço, a boca redonda e escura, o líquen cinza na borda, a cruz talhada na pedra do lado norte, e me veio, com uma clareza que dói, porque é simples demais, a compreensão de tudo que o Zeca não tinha dito. Tudo que o Bené tinha dito com cuidado de não dizer demais. Tudo que a Terra estava guardando desde 1963 e que agora, por alguma razão que eu não entendia e talvez nunca fosse entender completamente, tinha decidido que era hora de parar de guardar. A menina sem nome, sem registro, sem enterro, não era assombração, não era sobrenatural no sentido que as pessoas usam para desqualificar o que não entendem. Era outra coisa. Era a presença de uma ausência tão antiga e tão pesada que tinha se tornado quase matéria, quase coisa com peso e cheiro e voz. Uma vida que não foi registrada, uma morte que não foi confessada, uma criança que nunca teve quem rezasse por ela. Fiquei de joelhos no capim, com o sol nascendo devagar sobre o cerrado, e entendi que eu tinha chegado àquele ponto em que as histórias de verdade sempre chegam. O ponto em que a gente descobre a coisa, e descobrir a coisa significa que agora é responsável por ela. Podia fechar os olhos, podia descer da chapada, voltar para casa, convencer a mim mesma que foi impressão, que era o eco, que era o medo trabalhando na cabeça de mulher velha e sozinha. Podia, mas sabia, com a mesma certeza com que sei que o sol nasce no leste e que a chuva vem do norte, que se fizesse isso, ia carregar esse poço pelo resto da vida. Ia ouvir aquelas 2 sílabas toda a noite. Menê. Peguei o terço do chão onde tinha caído quando subi. Estava na minha mão. Contas escuras e frias, cruz enferrujada. Fechei os dedos em volta dele e tomei uma decisão. Desci da chapada com o terço no bolso. Desci devagar, diferente de como tinha subido. Subido com o coração na boca e os pensamentos em frangalhos. Descendo agora com uma espécie de peso calmo, que não era paz, mas era resolução. Tem diferença. Paz é quando a coisa está resolvida. Resolução é quando a gente decide que vai resolver, mesmo sem saber ainda como, mesmo com medo, mesmo sem garantia nenhuma de que vai dar certo. Resolução é mais corajosa do que paz, acho. Porque paz pode ser fuga. Resolução nunca é. O sol tinha nascido por completo quando cheguei na beira do brejo de Buritis. Parei ali um momento. Os buritis refletindo no espelho d'água imóvel, o céu azul claro de julho se abrindo acima de tudo com aquela generosidade sem motivo que o céu do sertão tem às vezes, como se resolvesse ser bonito sem pedir nada em troca. Uma garça branca levantou voo de trás dos caules ao me sentir chegar, e o bater das suas asas ecoou na água antes de ela sumir no azul. Fiquei olhando até ela desaparecer. Então continuei andando.
Cheguei em casa, tomei banho, comi alguma coisa que não lembro o quê, depois sentei à mesa com os cadernos do Benedito na frente, abri o mais antigo, o que ele tinha herdado do pai, com anotações da fazenda que datavam dos anos 50, e fui folheando devagar, página por página, com o cuidado de quem manuseia coisa que pode desaparecer se tratada com grosseria. A letra do seu Armindo era diferente da do Benedito. Menor, mais inclinada, mais apertada, letra de homem que aprendeu a escrever por necessidade, não por gosto, e que usava o papel com a economia de quem sabe que papel tem custo. Anotações de gado, de cerca, de clima, de compra e venda. A fazenda inteira em números e palavras secas, sem ornamento, sem emoção visível. Cheguei em setembro de 1963. A página estava diferente das outras. Não pela letra. A letra era a mesma, mas pela pressão. Dava para ver, mesmo sem tocar, que a caneta tinha sido pressionada mais forte do que o normal. As palavras estavam mais fundas no papel, quase cortando. O tipo de escrita que a mão faz quando está tentando controlar alguma coisa que está transbordando. Tinha uma linha só. Deus perdoe o que não pôde ser de outro jeito. Mais nada. Nenhuma data específica, nenhum nome, nenhuma explicação. Só aquela linha, aquelas 11 palavras, e depois a página seguinte com anotações de gado de outubro, como se nada tivesse acontecido entre uma coisa e outra. Fechei o caderno. Fiquei olhando para a parede. Deus perdoe o que não pôde ser de outro jeito. Quantas coisas terríveis já foram cobertas por essa frase. Quantas histórias que não tinham nome, não tinham registro, não tinham enterro, foram enterradas embaixo desse tipo de resignação que mistura fé com covardia e chama de aceitação. Não estava com raiva do seu Armindo. Ou estava, mas era uma raiva distante, quase arqueológica. A raiva de um tempo em que os homens tomavam decisões sobre vidas alheias com a mesma mão que tomavam decisões sobre gado, e ninguém perguntava e ninguém respondia. O que eu sentia era outra coisa. Era luto. Luto atrasado, emprestado, pelo avesso. O luto de quem chora por uma criança que nunca conheceu, que nem nome tinha, que tinha sido guardada embaixo da terra como vergonha, em vez de ser colocada no mundo como pessoa. Luto e uma espécie de indignação quieta, do tipo que não grita, que só crava. De tarde fui até a igreja matriz de São Bento do Córrego. A cidade ficava a 22 quilômetros de estrada de chão, mais 6 de asfalto. Fui na caminhonete com a janela aberta, o vento quente entrando e saindo, a paisagem de cerrado passando dos dois lados com aquela monotonia bonita que o sertão tem. A mesma árvore torta, o mesmo capim dourado, o mesmo horizonte que não chega nunca. O padre era novo. Padre Cristóvão, jovem de uns 30 anos, cearense, que tinha chegado na paróquia há 2 anos e que eu tinha visto uma única vez no enterro de Dona Zulmira, a rezadeira que morreu no ano passado com 93 anos e que todo mundo do córrego amava. Encontrei ele na sacristia, organizando livros litúrgicos numa prateleira de madeira que chiava. Ele me olhou com aquele jeito aberto que os padres novos têm. Antes de a paróquia curar a abertura deles, antes de as histórias de todo mundo virar peso que eles carregam sem mostrar. Dona Marlene, ele disse, me reconhecendo. Em que posso ajudar? Sentei num banco de madeira encostado na parede. Ele sentou na cadeira de frente, com os cotovelos nos joelhos, me dando atenção de verdade. Gostei disso. Contei tudo, do começo. O poço, o cheiro, os sons de madrugada, o que o Bené tinha me contado, o caderno do seu Armindo, a descida, a tampa de aroeira, o terço, a voz. Contei sem parar, sem drama, com a voz plana de quem está relatando fatos, porque sabe que se colocar emoção demais, vai quebrar no meio e não conseguir terminar. O padre Cristóvão ouviu sem interromper. Quando terminei, ficamos em silêncio por um tempo.
Pelo vitral da janela da sacristia entrava uma barra de luz amarela que cruzava o chão de cerâmica e ia até a parede do fundo, e os grãos de poeira flutuavam dentro dessa luz como coisa viva. Uma criança sem batismo, ele disse por fim. Não era pergunta. Sem nada, eu disse. Sem nome, sem registro, sem sepultura que se saiba. 60 anos, ele murmurou. Mais ou menos. Ele ficou olhando para o chão por um momento. O que a senhora quer fazer? Ele perguntou. E eu soube, ao ouvir a pergunta, que tinha ido até ali exatamente porque precisava que alguém me fizesse essa pergunta. Não para me dar a resposta. A resposta eu já sabia. Mas para confirmar que eu tinha o direito de querer alguma coisa, que não era intromissão, que não era loucura de mulher velha sozinha, que era, simplesmente, o que se faz quando a gente descobre uma injustiça antiga, mesmo que seja tarde, mesmo que ninguém mais esteja vivo para responder. Quero dar um nome a ela, eu disse. Quero que alguém reze por ela. Quero que seja registrada em algum lugar. O padre assentiu. Assentiu sem hesitar, sem questionar se era possível teologicamente ou burocraticamente ou qualquer outra coisa que começa com um adjetivo e termina num entrave. Assentiu como ser humano primeiro. Isso podemos fazer, ele disse. Voltei para a fazenda com o sol já caindo. O céu a oeste estava em chamas, laranja, vermelho, uma faixa de roxo no alto que ia escurecendo enquanto eu olhava. A luz mudando tão rápido que parecia urgente, parecia que tinha pressa de acabar. O cerrado contra esse céu ficava preto e recortado. Cada árvore torta um desenho único, como letras de um alfabeto que não existe, mas deveria. No caminho, parei a caminhonete na beira da estrada. Desliguei o motor. Fiquei ali com a janela aberta, o cheiro de poeira e capim entrando, o último canto dos pássaros antes do escuro chegando de todos os lados ao mesmo tempo, como costuma fazer no sertão. Não progressivo, não gradual, mas de uma vez, uma cortina que fecha. Tirei o terço do bolso, segurei nas duas mãos. As contas eram de madeira escura, jacarandá imaginei pela cor e pelo peso. E tinham aquela superfície polida de coisa muito manuseada, não por mim, mas por mãos antigas. A Dona Teresa, provavelmente, rezando nesse terço nos meses depois do parto, nos anos que se seguiram, rezando pedindo perdão, ou pedindo força, ou pedindo simplesmente que Deus soubesse que ela não tinha esquecido, que mesmo sem poder falar, ela não tinha esquecido. Mulher que guarda terço de criança morta por 60 anos não esquece, só não consegue falar. Como você se chamava? Eu perguntei em voz alta para ninguém, para o céu que estava fechando. O vento respondeu com capim. Mas dentro de mim, quieto e claro como água de fonte, surgiu um nome. Não sei de onde veio, não sei se foi intuição ou imaginação, ou alguma coisa que prefiro não nomear porque nomear diminui. Mas surgiu, e quando surgiu, soube que era esse, Luzia, filha da luz que nunca teve, nome de santa que ilumina o que está escuro. Luzia. Fechei os olhos, segurei o terço e rezei por ela com aquele nome pela primeira vez em 60 anos de silêncio. 2 dias depois voltei à Chapada. Dessa vez não fui sozinha. O padre Cristóvão veio, e o Zeca Preto, que quando eu fui até ele e contei tudo sem rodeio, olhando nos olhos, ficou quieto por um tempo tão longo que eu pensei que ia embora sem dizer nada. Mas então ergueu os olhos, e eu vi neles uma coisa que reconheci, alívio. O alívio de quem carregou o segredo por décadas e finalmente pode largar. Eu sabia, ele disse. Só isso. Eu sei que você sabia, eu disse. E fomos. O Bené também veio, de chapéu e roupa de domingo, sem que ninguém precisasse pedir 2 vezes. Trouxe a mulher, Dona Filomena, que era benzedeira e que veio com um raminho de arruda na mão e uma expressão no rosto de quem está indo cumprir obrigação que devia ter sido cumprida há muito tempo.
Subimos a chapada em fila, pelo caminho de pedra calcária, com o sol de julho batendo limpo e o vento passando raso e constante. Ninguém falou muito. Era um silêncio diferente do silêncio de sempre, não vazio, mas pleno. O silêncio de gente que está fazendo coisa importante e sabe que palavras demais atrapalham. Na clareira, o padre parou diante do poço. Ficou olhando para a boca redonda, para a borda de pedra com o líquen cinza, para a cruz talhada no lado norte. Alguém aqui a marcou. Ele disse baixinho. Isso importa. Ele abriu o pequeno livro que tinha trazido e começou a rezar. Rezou pelo batismo tardio de uma criança sem nome. Rezou com aquela voz jovem que soava estranha naquele lugar antigo, mas que era sincera. E sinceridade tem um som próprio, dá para reconhecer mesmo quando tudo mais é diferente do que a gente esperava. O Zeca ficou de cabeça baixa durante toda a reza, o chapéu na mão, os olhos fechados, os lábios se movendo em silêncio como se estivesse rezando junto com palavras próprias, palavras que não eram do padre, mas que iam para o mesmo lugar. Dona Filomena passou o ramo de arruda em volta da boca do poço, murmurando a bênção dela, a bênção antiga, que não tem livro, mas tem força, a bênção que as mulheres do interior aprenderam com as mães, que aprenderam com as avós, numa corrente que remonta a um tempo em que não havia padre a 40 quilômetros, e a gente precisava de outros modos de falar com Deus. Eu fiquei do lado, com o terço na mão. E quando o padre perguntou, como tinha combinado comigo, como a criança ia ser chamada, eu disse o nome em voz alta pela primeira vez. Luzia. A palavra saiu da minha boca e foi para o ar, e foi para o céu, e foi embaixo da terra, e foi para onde quer que as coisas sem nome vão, quando finalmente recebem nome. O vento passou. As folhas dos buritis bateram suave. E eu juro com tudo que sou, com tudo que vivi, com tudo que perdi e com tudo que ainda espero. Juro que naquele momento o cheiro sumiu. Aquele cheiro de terra úmida, de coisa enterrada, de água que encontrou saída, sumiu. Como se a terra tivesse soltado o que estava guardando. Como se guardar tivesse chegado ao fim. De tarde, descemos todos juntos. No caminho, o Zeca andou ao meu lado por um trecho e disse, sem me olhar, com a voz baixa de sempre, a Dona Teresa rezava por ela todo dia. Até morrer, só não podia falar. Eu sei, eu disse. O seu Armindo foi um homem que errou, ele continuou. Mas foi também um homem que não dormiu direito um único dia depois disso. Eu via nos olhos dele. Eu sei disso também, eu disse. Ficamos em silêncio por um momento. Você fez coisa boa, Marlene, ele disse. Não respondi. Não porque não tinha o que falar, mas porque algumas afirmações são grandes demais para responder logo. Precisam de um tempo de descanso antes de virarem palavra. Naquela noite, sentei na varanda depois do jantar. O céu estava estrelado de um jeito que o céu do sertão fica quando não tem nuvem nenhuma e não tem luz de cidade por perto. Completamente, extravagantemente, irresponsavelmente estrelado, como se alguém tivesse decidido exagerar. Fiquei olhando por muito tempo. Pensei no Benedito. Pensei se ele sabia do poço. Pensei que provavelmente não sabia. O pai era homem de guardar as coisas mais fundas num lugar onde não chegavam os filhos. Pensei que talvez por isso o Benedito fosse tão diferente do pai, tão falante, tão de contar, tão de querer que eu soubesse de cada palmo da fazenda, de cada história, de cada pedra com memória, como se estivesse fazendo o contrário, instintivamente, sem saber por quê, consertando sem saber o quê. Pensei na Luzia. 60 anos embaixo da terra sem nome. 60 anos de cheiro subindo aos poucos, pacientemente, esperando que alguém passasse por ali e tivesse nariz para sentir e coração para não ignorar.
Pensei em quantas Luzias existem espalhadas pelo Brasil, em quantas histórias guardadas em poços, em fundos de terra, em silêncios de família que duram gerações, em vergonhas que viram segredos, que viram ausências, que viram lugares que ninguém frequenta sem saber bem por quê. E pensei, com aquela clareza que só vem quando a gente está quieto de verdade, pensei em mim, enquanto de mim eu tinha guardado também, não no poço, mas no mesmo lugar escuro, no mesmo silêncio que cheira a coisa enterrada. A culpa de não ter chegado a tempo no dia do acidente do Benedito, de ter saído naquela tarde para a cidade buscar remédio enquanto ele saía a cavalo, de ter ficado longe quando ele caiu, sem que ninguém estivesse lá para segurar. A culpa de ter sobrevivido e de ter, algumas noites, quase desejado não ter sobrevivido. A solidão que eu chamava de rotina para não ter que senti-la de verdade. Tudo isso eu tinha tampado, com tampa de aroeira, com parafuso enferrujado, com o capim crescendo por cima. E o cheiro subia às vezes, subia na forma de insônia, de prato que esfriava sem ser comido, de mão estendida para a cama fria de madrugada. E eu não tinha tido até agora ninguém que me puxasse pela mão e dissesse: desce, olha, dá um nome ao que está guardado aqui. Às vezes, a gente cuida do outro porque é a única forma de aprender a cuidar de si. Às vezes, a história que a gente encontra no caminho é a história que precisava encontrar sobre si próprio. Fechei os olhos. O vento passou na varanda, morno e lento, e trouxe o cheiro de capim e de terra, o cheiro normal, limpo, do sertão à noite, sem aquela camada pesada de baixo. Só terra e capim e o cheiro distante de chuva que podia vir ou não. Abri os olhos. Tirei o terço do bolso, que eu tinha ficado segurando o dia inteiro sem perceber, e o coloquei na mesa ao meu lado. Amanhã ia levá-lo ao padre. Ia pedir que ficasse na igreja, num lugar com luz, num lugar onde recebesse rezas, num lugar que não fosse fundo de poço. Choveu na semana seguinte. Não a chuva fina de julho, que às vezes aparece no sertão de surpresa, aquela garoa tímida que mal molha a poeira. Foi chuva de verdade, daquelas que chegam à tarde com o céu fechando em roxo escuro do horizonte até o alto, um trovão distante que vai chegando, e então, de uma vez abre e cai tudo com aquela generosidade violenta que só a chuva de sertão tem, como se estivesse com raiva e com amor ao mesmo tempo. Eu estava na varanda quando começou. Fiquei ali, sentada na cadeira de balanço que o Benedito tinha feito de madeira de lei quando a Rosane nasceu, e deixei a chuva chegar. Deixei o vento frio entrar pela varanda e trazer o cheiro, aquele cheiro específico de chuva no cerrado seco, que não tem igual em lugar nenhum do mundo, petricor misturado com resina de aroeira, com o pó vermelho que a água levanta antes de absorver, com a terra que respira fundo depois de semanas de sede. Esse cheiro me fez chorar, não de tristeza. Ou não só de tristeza, era um choro que veio de um lugar fundo, daqueles lugares que a gente mal sabe que tem, até que a comporta abre e não tem mais como controlar. Chorei pelo Benedito. Não o choro seco e controlado que eu tinha me permitido nos 6 anos desde que ele foi, mas o choro de verdade, o que dói, o que treme o queixo e aperta a garganta e não tem nada de bonito nem de digno, só tem verdade. Chorei por ele e pela falta dele, e pela tarde em que saí e ele saiu, e nenhum dos dois sabia que era a última vez. Chorei por Luzia, por uma criança que passou 60 anos sem nome num poço fundo, e que quando eu fechei os olhos na clareira da chapada com o terço na mão, eu tinha sentido. Não visto, não ouvido, mas sentido, como uma pressão leve que some, como quando a gente carrega peso por tempo demais, e de repente pode largar, e os ombros sobem sozinhos de alívio. Chorei por mim. Por essa mulher de 54 anos que tinha transformado a fazenda em fortaleza e a rotina em armadura e tinha chamado isso de sobrevivência,
como se sobreviver fosse suficiente, como se a vida não merecesse mais do que isso. Chorei tudo que eu tinha tampado. A chuva caiu por 2 horas. Quando parou, o céu abriu num azul molhado e limpo que parecia lavado por dentro, e o sol da tarde entrou de lado pela varanda e acendeu cada gota nas folhas do mangueiro do quintal, como se cada uma fosse pequena lanterna particular. O galo cantou lá no galinheiro, desorientado pela chuva fora de hora, cantando como se fosse amanhecer. Os cães saíram das tocas e foram farejar o terreiro molhado. Limpei o rosto com a manga da camisa. Me levantei. Fui fazer café. 3 semanas depois da cerimônia no poço, recebi uma ligação do padre Cristóvão. Ele tinha conseguido, com um pesquisador de história local da cidade de Montes Claros, que era paroquiano antigo, rastrear o registro de nascimento da fazenda nos cartórios antigos da região. Era trabalho de pesquisador, de paciência, de entrar em arquivos empoeirados e folhear livros de ata que ninguém abria há décadas. O que eles encontraram não era o registro da criança. Esse, como o Bené tinha dito, nunca tinha existido. Mas encontraram outra coisa, um documento de 1964, 1 ano depois. Uma carta manuscrita endereçada ao cartório pelo próprio seu Armindo, nunca enviada, encontrada entre papéis arquivados por engano, junto com documentos da fazenda, num processo de inventário dos anos 80. Uma carta que o cartório tinha guardado, sem saber bem o que fazer com ela, e que tinha dormido numa pasta de arquivo por 40 anos, esperando que alguém soubesse para que servia. O padre leu para mim pelo telefone. A letra era aquela mesma, pequena, inclinada, pressionada fundo no papel. Declaro que em setembro de 1963 nasceu nesta propriedade uma criança do sexo feminino, filha legítima minha e de minha esposa Teresa de Jesus Mendonça Santos. A criança nasceu sem vida, ou assim pareceu nos primeiros momentos, e em meu desespero e ignorância fiz o que não devia. Peço a Deus e à lei que registrem sua existência. Ela existiu. Merecia existir. Não tinha culpa de nada. Armindo Ferreira Santos, setembro de 1964. O padre parou de ler. Fiquei com o telefone no ouvido por um tempo sem dizer nada. A criança nasceu sem vida. Ou assim pareceu nos primeiros momentos. Ou assim pareceu. 2 palavras que cabem tudo. 2 palavras que podem ser remorso de um homem que fez algo errado e viveu disso o resto da vida. Ou podem ser a descrição exata e literal de um momento em que o desespero tomou uma decisão que o tempo nunca deixou desfazer. Nunca vou saber ao certo. E aprendi com a Luzia que algumas verdades não precisam ser completamente desenterradas para que a paz seja possível. Que às vezes basta nomear, basta reconhecer, basta dizer em voz alta: ela existiu, e deixar que isso seja suficiente. E, padre, eu disse, dá para registrar ela agora? Com o nome, pausa do outro lado, com esse documento, com a carta, com o histórico que montamos? Ele disse, dá para fazer um registro tardio de nascimento e óbito. Não é simples, mas é possível. Luzia Ferreira Santos. Luzia Ferreira Santos. A primeira vez que o nome completo foi dito em voz alta em 61 anos. Faz isso, padre, eu disse. Por favor. O registro saiu em novembro. Eu fui buscar pessoalmente no cartório da cidade. A atendente, uma moça jovem, de óculos, que provavelmente não entendia muito bem o que estava registrando, me entregou o papel com a indiferença burocrática de quem processa documentos o dia inteiro, e eu peguei com as 2 mãos como se fosse coisa frágil. Luzia Ferreira Santos, nascida em setembro de 1963, falecida em setembro de 1963, filha de Armindo Ferreira Santos e Teresa de Jesus Mendonça Santos. Saí do cartório com aquele papel dobrado no bolso e fui até a praça da cidade. Uma praça pequena com banco de cimento e uma figueira enorme no meio que devia ter 100 anos. E sentei num banco e tirei o papel e fiquei olhando por um tempo. Existiu. Tinha nome agora.
Tinha data, tinha pai e mãe registrados. Tinha 2 meses de idade oficial, na forma mais cruel de 2 meses. Nascida e morta no mesmo mês, no mesmo ano, mas registrada, mas real, mas parte do mundo, de um jeito que não pode mais ser apagado, porque está em papel, está em arquivo. Está. Dobrei o papel com cuidado, coloquei no bolso de volta e pensei, é assim que a gente repara o que não foi a gente que quebrou. Não com raiva, não com julgamento do homem que errou há 60 anos e carregou até a cova. Com o gesto simples de fazer o que deveria ter sido feito, de ir ao cartório, de dizer o nome em voz alta, de não deixar que o silêncio vença só porque durou tempo demais. Voltei à Chapada uma última vez em dezembro. Dezembro de sertão é quente e úmido, a estação das chuvas já começada. O cerrado todo verde de um verde que parece exagerado depois de meses de amarelo e cinza, como pintura que foi refeita com tinta nova. O caminho estava diferente, mais verde, mais cheio, com flores pequenas de ipê do cerrado pontilhando o capim alto de amarelo, e borboletas, muitas borboletas, daquelas azuis que no interior a gente chama de bilro, e que aparecem depois da primeira chuva boa como sinal de que a terra voltou. Subi a chapada no começo da manhã. A clareira estava transformada. A chuva tinha feito o capim crescer alto em volta do poço, e as flores silvestres tinham brotado de todo lado. Flores roxas, miúdas, que eu não sei o nome científico, mas que minha mãe chamava de perpétua do mato. E um tipo de trepadeira de flor branca que tinha se enredado nos buritis e pendurava cachos pelo ar com aquela leveza de coisa que não sabe que é bela. Me aproximei da borda do poço. Estava diferente também. A vegetação tinha avançado sobre a borda de um jeito diferente do antes, não cobrindo a boca, mas abraçando as pedras laterais, suavizando os ângulos, como se a terra estivesse incorporando aquela estrutura de volta para si, tornando-a parte do lugar, em vez de ruptura nele. A cruz na pedra norte estava lá, limpa pela chuva, o entalhe mais visível do que nunca. Ajoelhei na terra úmida na frente da borda. Tirei do bolso uma cópia do registro. Tinha tirado cópia antes de guardar o original em casa. E também um pedaço de tecido de chitão azul, daquele chitão simples de armarinho que as mães do interior compram para fazer roupa de criança. Dobrei o tecido com cuidado, coloquei sobre a borda do poço, do lado da cruz. Não era oferenda no sentido religioso. Era gesto, era reconhecimento. Era o tipo de coisa que a gente faz quando não tem palavras suficientes e precisa que o corpo complete o que a boca não alcança. Luzia, eu disse. Luzia Ferreira Santos. O vento passou nos buritis. As folhas em leque balançaram aquele balançar particular delas, aquele som de palha e de tempo. Você tem nome agora, eu disse. Você está registrada. Você existiu. E isso não vai mais ser apagado. Pode ir se quiser. Pode ficar, se preferir. Mas não precisa mais ficar no fundo de nada. Fiquei ajoelhada por um tempo. Rezei o terço inteiro. Não o terço dela, que tinha ficado na igreja com o padre, mas o meu, o que a minha mãe me deu quando casei e que ficava na gaveta do criado mudo sem muito uso desde que o Benedito morreu, como se rezar fosse uma língua que eu tinha esquecido de praticar. Rezei devagar, com as palavras chegando de volta, uma a uma, como palavras de idioma que dormia e acordava. Quando terminei, o sol estava alto. Me levantei, sacudi a terra úmida dos joelhos, olhei uma última vez para o poço e soube que não ia voltar mais lá com aquele peso. Podia voltar por outros motivos. Por curiosidade, por manutenção da terra, por qualquer razão prática de fazendeira. Mas aquele peso específico, aquela missão que a terra tinha me dado sem pedir licença, estava cumprida. A terra tinha soltado. E eu também. Hoje é março. Escrevo isso sentada na mesma mesa onde escrevo tudo, com o caderno de capa preta que comprei em Montes Claros no mês passado, porque resolvi que ia contar essa história de um jeito que ficasse. Não porque acho que sou escritora. Não sou.
Sou fazendeira, sou viúva, sou mulher de mão calejada e costas acostumadas ao peso. Mas às vezes a história escolhe quem vai contá-la, e a gente não tem muito a dizer nisso. Lá fora, março está chovendo de novo. Uma chuva mansa, diferente das chuvas de novembro e dezembro, mais tranquila, mais segura de si, aquela chuva que não precisa fazer barulho para provar que está molhando tudo. Chuva de fim de verão, chuva que sabe que vai embora em breve e aproveita enquanto pode. O cerrado lá fora está no auge do verde. O gado está gordo. Os cães estão dormindo embaixo da figueira do quintal. A vida da fazenda continua com o ritmo que sempre teve. Acordar cedo, trabalhar, comer, dormir. Mas tem algo diferente agora num lugar que fica entre o peito e a garganta. Um lugar que eu não tinha nome e agora tenho: leveza. Não a leveza de quem não tem mais problemas. Tenho muitos. A cerca do fundo precisa de reforma. O trator está com problema no diferencial. A seca do ano passado deixou dívida no banco que vou levar 2 anos pagando. Leveza não é ausência de peso. Leveza é saber que o peso que você carrega é peso real. Peso que tem solução ou pelo menos tem motivo. Não o peso fantasma das coisas tampadas que a gente nem sabe mais que está carregando. Penso no Benedito diferente agora. Antes eu pensava nele com aquela dor que fecha a garganta, com a culpa de ter saído naquela tarde, com a raiva surda de que ele foi de um jeito tão sem sentido. Agora penso com outra coisa que não é exatamente alegria, mas é vizinha da alegria. Penso com gratidão. Por 30 anos, pelas 3 crianças, pelo homem que gostava de contar histórias e queria que eu soubesse de cada palmo da fazenda e que por alguma razão nunca soube do poço ou soube e escolheu não me contar. E eu decidi acreditar que não sabia, porque acreditar nisso me permite guardá-lo inteiro, amo ele inteiro, mesmo os buracos. E a Luzia que nunca conheci, Luzia que talvez nunca tenha existido da forma que eu imagino que existiu, Luzia que pode ter sido só um conjunto de circunstâncias, ecos, cheiros, a imaginação de mulher sozinha trabalhando horas demais no sol de julho. A Luzia eu carrego como se fosse parte da família, porque ela é prima do Benedito que ele nunca conheceu. É a menina sem nome que virou Luzia porque a terra não conseguia mais guardar e alguém precisava ouvir, e esse alguém fui eu. Por acaso ou por destino, nunca vou saber a diferença, e parei de querer saber. O que eu sei é o seguinte: a gente passa a vida inteira achando que as histórias mais importantes são as que acontecem pra gente. Os nossos lutos, as nossas perdas, os nossos amores. E são sim. São as mais urgentes, as mais presentes, as que chegam com rosto familiar e dor conhecida. Mas às vezes a história mais importante que vai acontecer com a gente é a história de outra pessoa. Uma história velha, sem rosto, sem voz, guardada no fundo de um poço que ninguém visita. Uma história que estava esperando, com toda a paciência que só as coisas mortas têm, que alguém passasse por ali com o nariz para sentir e coração para não fingir que não sentiu. Não sei o que era aquele cheiro de verdade, não sei o que era a voz. Não sei se foi Luzia, se foi a terra, se foi o Benedito me guiando para consertar o que o pai do pai dele não consertou, se foi só a natureza fazendo o que a natureza faz, movendo coisas, abrindo caminho, recusando guardar para sempre o que precisava ser liberado. Não sei, e descobri que não saber é diferente de não entender. Não saber é humildade, não entender é angústia. Aprendi a ficar com a primeira e largar a segunda. Semana passada a Patrícia ligou, como faz toda semana, e perguntou como eu estava. Bem, eu disse, e ela ficou quieta do outro lado por um segundo. Aquela pausa de filha que passou anos desconfiando do bem da mãe, que aprendeu a ler o silêncio embaixo da palavra. Mãe, ela disse, você tá diferente. Tô, eu admiti. Diferente como? Fiquei pensando como responder. Lá pela janela, o fim de tarde dourava o pasto. Uma das vacas mugiu lá no curral. O vento mexeu a cortina de chitão.
A mesma cortina que o Benedito escolheu naquela feira de Montes Claros, anos atrás, que eu nunca troquei porque era um dos últimos vestígios dele no quarto. Diferente de quem estava guardando coisa demais, eu disse por fim, e resolveu parar. Pausa. Que coisa? Mágoa, Patrícia. Culpa. Umas coisas velhas que não eram nem minhas, mas que eu estava carregando do mesmo jeito. Outra pausa, mais longa. Mãe, ela disse com aquela voz mole de quando ela está tentando não chorar. A senhora está bem de verdade? Tô, filha, eu disse. Pela primeira vez em bastante tempo, tô. Hoje de manhã, antes de começar a escrever esse último trecho, fui até o quarto, abri a gaveta do criado mudo e peguei duas coisas. O meu terço, o da minha mãe, o que fica lá desde que o Benedito morreu. E a aliança do Benedito, que eu tinha guardado junto com os documentos dele, numa caixinha de metal, depois do enterro, porque usar a aliança dele no dedo era uma dor que eu não aguentava, e não usar era outra dor que eu não aguentava. Então guardei, coloquei meu terço no bolso e a aliança dele coloquei no dedo, não no anular direito, não como quem está casada com um morto. No dedo mindinho, pequena e larga demais, mas firme o suficiente para não cair, como lembrança, como companhia. Como o tipo de amor que não precisa que a pessoa esteja viva para existir, que é a forma mais intensa de amor que eu conheço. O amor que persiste sem precisar de reciprocidade, sem precisar de resposta, sem precisar de nada além de si mesmo para se justificar. Fui tomar café. O sol entrou pela janela da cozinha e caiu na mesa de um jeito que fez a madeira velha parecer dourada. E eu sentei com a caneca nas mãos e fiquei olhando para esse dourado por um tempo, não pensando em nada específico. Só presente, só aqui, só essa mulher de mão calejada e coração que aprendeu a abrir as tampas, sentada numa fazenda do sertão de Minas num dia de março, com o cheiro de café e de chuva na terra e de cerrado verde lá fora, viva, simplesmente viva. E por hoje isso basta.